Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Quem está lá no fundo também, boa noite. Estão ouvindo? Excelente. Nós vamos dar início ao nosso culto. Sejam bem-vindos aqui ao nosso culto da PIBA, Primeira Igreja Batista de Atibaia. Se você está nos visitando, estamos muito alegres com a sua presença. Nós temos alguns avisos aqui e é muito importante que você ouça. Talvez já aproveite, anote no seu calendário, talvez no seu celular, para você não perder atividades da nossa vida como igreja. Primeiro, hoje de manhã, pelas manhãs nós temos estudado 1 Timóteo e temos falado sobre a importância de indicar novos líderes espirituais para a igreja, de acordo com as qualificações da palavra de Deus. Se você não esteve hoje de manhã, entre no YouTube, assista as mensagens em 1 Timóteo 3, 1 a 7, dos últimos 3 domingos. E nós estamos encorajando os membros da igreja a pegarem uma ficha de indicação que fica lá à porta com o pessoal da integração e com os líderes de plantão, para você levar para casa, orar, pensar, avaliar, preencher e devolver para um dos pastores titulares, para mim, para o pastor Ricardo ou para o pastor Abimael, entregar pessoalmente. Não quer dizer que automaticamente essa pessoa vai ser exposta, vai ser colocada, não. Nós vamos trabalhar, nós vamos juntar as indicações, trabalhar com a liderança, conversar com a pessoa, ver se deseja, ver se é qualificado. Tem todo um processo de treinamento antes de levar para a igreja. Mas é muito importante a igreja preparar em oração e pensar. Você pode pegar várias fichas se você quiser, mas por favor, faça isso se você é membro da igreja e se você tem observado algum irmão que atende às qualificações bíblicas para ajudar no pastoreio da igreja. Daqui 2 semanas, nós teremos a nossa conferência missionária com a nossa oferta missionária. É um momento muito especial para a igreja. Vai começar no sábado, no final da tarde e à noite, e também no domingo. Nós temos alguns palestrantes missionários que virão falar para a igreja. Terá uma programação para os adultos e uma programação muito especial, missionária, para as crianças de todas as idades. Então não percam, dias 11 e 12. No final, no sábado à noite, nós vamos terminar com uma grande feira missionária. E os grupos de casais e outros grupos da igreja, jovens, estão preparando várias barracas temáticas com comidas típicas. Então, você pode participar. Mas eu já vou assim dizer, o meu grupo de casais vai ter a melhor barraca de todas, tá bom? Então assim, se vocês quiserem disputar segundo lugar, tá ótimo, tá bom? Não vai ter premiação, mas vai ser muito legal. Nós vamos vir fazer uma grande festa e também nos preparar para a nossa oferta missionária naquele fim de semana. Então já marca 11 e 12 de junho. No final do mês, ainda em junho, dia 25 de junho, teremos uma programação especial, piquenique das mulheres da igreja. E os homens vão fazer uma bagunça aqui também. Vai ter dia de esportes e vai ter um monte de outras coisas. Tem gente que não gosta de esporte. Gosta de fazer oficina de marcenaria. Tem uns homens que vão dar uma volta de moto, não sei. Vai ter competição Masterchef, não sei. Tem várias ideias surgindo aí. E se você, homem, tem alguma ideia ou gostaria de ajudar a bolar isso aí, hoje no final do culto, terminando o culto, vem aqui à frente para conversar com o Eldai e vão trocar umas ideias loucas aí para um dia muito especial, para todas as idades, homens aqui, mulheres lá no seu piquenique, ok? Então, isso que nós temos nos próximos dias acontecendo. Vai atentando no WhatsApp, no informativo da igreja, vai chegando sempre notícias, informações, mais detalhes e você pode participar. Mas eu não recebo o informativo da igreja. Entre em contato com qualquer um da equipe pastoral ou na secretaria, que a gente põe você para você também ter essas informações. Nós vamos nos preparar para o culto, também algo da vida da igreja, juntos, louvando a Deus e nos submetendo à sua palavra, que nós ouviremos nessa noite, e louvando a Ele juntos. Então prepare o seu coração, enquanto ouvimos o prelúdio.
Boa noite. Ok, acho que as pessoas que estão à porta podem entrar enquanto nós vamos abrir a nossa Bíblia. No livro de Salmos, Salmo 3, não é um capítulo, né, mas é o Salmo de número 3. Vamos juntos fazer a leitura. Eu acho que a turma já identificou aí um lugarzinho para sentar, né? Salmo 3. Vamos colocar em pé? Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo protetor, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor e Ele do seu santo monte me responde. Eu me deito e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebras os dentes dos ímpios. Do Senhor é a salvação. A tua bênção esteja sobre o teu povo. Senhor Deus, nosso Pai, juntos aqui, Senhor, nós rendemos graças a Ti, nós dizemos, ó Deus, o quanto o Senhor é o Deus que nos sustenta, o Senhor é o nosso braço forte. Nós temos aprendido, ó Deus, contigo, a caminhar e a representar o Senhor aqui neste mundo. Que esta noite, ó Deus, que mais uma vez nos reunimos aqui como teu povo, que o nosso coração esteja disposto a aprender, a ouvir a tua voz e a desejar colocar em prática aquilo que o Senhor vai nos ensinar através da tua palavra. Da mesma forma, agora que vamos bendizer a Ti, que vamos entoar cânticos, que o nosso coração esteja livre, limpo, para que o Senhor receba a nossa adoração. Te agradecemos, ó Deus, pelo grande privilégio que temos de ser o Teu povo. Obrigado por Jesus, obrigado pelo sacrifício do Senhor naquela cruz, e nos dando a oportunidade de celebrar o Teu nome, e espalhar o Teu nome pela face da terra. Louvamos, oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. E nós vamos louvar e cantar com esses irmãos aqui. Obrigado, pastor Joelson. Parte desse privilégio que o pastor Joelson estava falando de sermos da família de Deus é reconhecer a nossa posição em relação a Deus e tê-lo como nosso Senhor. Quero te convidar a cantar essa música que nos relembra que Ele tem que reinar sobre o nosso ser. Vamos lá? Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. Nós vamos voltar ao começo. Vamos lá? Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu
Nós vamos voltar no Essa Vida. Vamos lá? Essa vida, essa glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. Vamos só, igreja. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. Como já foi falado, a gente vai ter a nossa conferência missionária. Então, pensar um pouquinho em missões e lembrar que um dia Deus, pela sua soberania, vai trazer gente de todas as tribos, povos e raças para bendizer para sempre o Cordeiro. Cante conosco essa música. Vamos lá? De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados, grande mundo inteiro, muitos virão te louvar. Teus filhos eleitos, povo especial, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós? Só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Só a igreja. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus. Cristo Jesus, presente aqui. Mais
gente vai cantar isso no céu. Vocês podem se assentar. Coisa boa, né? Gostei do baterista ali. Esses dias eu estava numa escola aqui em Atibaia, e a direção da escola me abordou logo na entrada, falou, pastor, 2 jovens vieram me perguntar sobre aquelas Bíblias que vocês têm para ele poder ler. Eu falei, Bíblia? Eu tenho algumas, mas é aquela menor assim. Aí eu me toquei, e ela me lembrou que teve alguém que esteve na escola entregando Bíblias para os alunos. E incrível, eu me alegrei naquele momento, sabendo que 2 jovens foram até ela, pediram a Bíblia, porque eles não tinham recebido no dia em que a pessoa estava lá para entregar a Bíblia para todos os alunos da escola. Isso é um exemplo daquilo que os gideões, eles fazem ao redor do mundo. Praticamente todas essas bandeiras aí representadas têm ali alguém, uma pessoa dos gideões que entregam Bíblias nos hotéis, nos presídios, nas escolas. Por que eu estou falando isso? Porque hoje, especialmente, esse momento que nós vamos ter aqui é para você lembrar que esse ministério faz isso e nós estamos participando com eles. A oferta, a que você vai entregar naquela caixinha do lado ali, que é um símbolo, né, da Bíblia dos Gideões, nós vamos reverter para esse ministério tão lindo, tão especial, que tem semeado a palavra de Deus. Então agora, irmão, minha irmã, é o momento de nós fazermos isso. Nós vamos cantar, é isso? Enquanto eles vão tocar, né? Mas pode fazer isso já então, porque aí a turma já vem. É bom. E você vem. Você que é nosso visitante, amigo, não entende o que vamos fazer, o pedido que vamos pedir agora para você é, por favor, não participe. Não participe. Não tem troca com Deus, não tem troca. Dou e Deus me abençoa. Não, nós já fomos abençoados demais, para que, reconhecendo o que Deus fez, nos dando a vida eterna em Cristo Jesus, nós podemos juntos participar e clamar, Senhor, use esse recurso para que mais pessoas te conheçam. É isso que vamos fazer agora, com entendimento e com alegria, ao som aqui dos instrumentos. Ok, vamos lá, irmãos. Nós vamos orar. Depois da oração, eu já vou dizer o que nós vamos fazer. Você deve estar ansioso aí para falar com alguém que você não cumprimentou e quem sabe você vai dar uma voltinha aí, dar um abraço. Obrigado, meu irmão, porque você está aqui. Nós estamos louvando a Deus juntos. É tão bom sermos representantes do povo de Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por estarmos aqui. Obrigado por fazermos isso com irmãos que o Senhor, pelo teu sangue, comprou, nos colocou, ó Deus, na tua família. E é tão bom, ó Deus, pedir a Ti, e é o que estamos fazendo aqui. Pedindo a Deus que o Senhor multiplique estes recursos, nos dê ainda mais ânimo, nos dê, ó Deus, condições de que os nossos recursos, tudo que o Senhor nos dá,
seja cada vez mais abundante na nossa vida, para que possamos entregar a Ti e mais pessoas venham a conhecer, a louvar o único e verdadeiro Deus. Esse é o nosso desejo, é o que estamos pedindo, é o que estamos falando com o Senhor aqui. Por favor, Deus, dê sabedoria à nossa igreja, para que cada vez mais o Teu nome seja honrado, seja engrandecido em cada canto deste mundo. Oramos juntos, alegres, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Levante-se, dê uma voltinha aí, cumprimenta o seu amigo, fale com ele. E daqui a pouco a gente vai descobrir quem está entre nós pela primeira vez. Florescer, amigas do Florescer, vem até aqui. Ok. Que coisa boa. Será que tem alguém aqui nos visitando pela primeira vez? Você foi cumprimentado aí por algumas pessoas e você veio pela primeira vez. Será que tem alguém nessa condição e a gente poderia conhecer? Pode ficar em pé. Tem? Olá, muito boa noite. Muito bem-vindo. Mais alguém ali? Deus abençoe. Uma salva de palmas. Mais alguém lá atrás? Muito bem. Nós temos uma lembrança para vocês. É um presente da nossa igreja que marca esse dia. Assim que terminar o culto, você pode chegar ali no final e alguém vai entregar para você uma lembrança da nossa igreja. Os irmãos, ajudem eles no final do culto a receber esse presente aí, ok? Vamos louvar a Deus com essas irmãs aqui. Haja louvor e alegria em meu ser.
Santo é comigo, vencedora sou. Na fraqueza nós temos abrigo, se nos lábios há louvor. Alegres vozes, então erguei e proclamai assim que Jesus Cristo é Rei. Haja louvor e alegria em meu ser, cantai a Deus, rendei-lhe glória. Haja louvor e alegria em meu ser, e seu amor se espalhe pelo ar, e haja louvor, e haja louvor, e haja louvor. Ok? Coisa boa, né? É bom ensaiar, pessoas que cantam muito bem, louvam a Deus, dá uma balançada ali na nossa desafinação, né? A gente tenta, eu tento, mas não dá certo. Mas nós vamos agora, do nosso jeito, do jeito que a gente sabe, louvar a Deus. Então agora não se preocupa muito com a afinação, não teve ensaio, e nós vamos continuar louvando a Deus. Enquanto Deus lembra, tá vindo a mensagem, prepara aí o seu coração. A música nos ajuda a lembrar disso. Senhor, a palavra vai ser falada daqui a pouco, e eu quero te ouvir. E crianças, pais que têm as suas crianças aqui, você vai usar esse momento para que elas saiam lá para o culto delas, e nós vamos ficar aqui para que o Senhor fale ao nosso coração. Use a vida do pastor Davi, e é isso que nós queremos. Vamos louvar ao Senhor. Você pode se colocar de pé para louvar conosco? Vamos lá. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, a mais real, a Ele ministramos o louvor. Vamos do começo, mais uma vez. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, a mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Vamos do coroamos, só a igreja. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos. Consagramos
todo nosso ser a ti. Uma última vez. Consagramos todo nosso ser a ti. Amém. Você pode se sentar. Pastor? Nessa noite nós vamos continuar a nossa história em 2 Samuel. Então convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no texto que está projetado. 2 Samuel 15, 1 até 16, 14. 2 Samuel capítulo 15, a partir do versículo 1. Deixe sua Bíblia aberta e vamos buscar o Senhor em oração mais uma vez. Pai, como nós cantamos, é o Senhor que merece toda a glória. O Senhor Jesus é o grande Rei. O Senhor o exaltou como nosso Rei e nós o reconhecemos isso ao cantarmos que o coroamos. Pai, ao lermos a Tua Palavra, estudarmos agora, pedimos que o Senhor nos ensina mais sobre como seguir ao nosso Rei, especialmente em momentos difíceis. E Pai, eu peço a Tua misericórdia para expor a Tua Palavra com clareza e fidelidade, que o Teu Santo Espírito haja pela Tua Palavra na Tua Igreja. Oramos em nome de Jesus. Amém. Como que nós fazemos para seguir ao Rei Jesus quando segui-lo passa por humilhação, pelo vale da humilhação? Como seguir a Jesus quando a humilhação é refeito da disciplina do nosso próprio pecado? É isso que nós vamos ver no texto ao continuar a história do rei Davi, num dos momentos mais sombrios da sua vida. E olha que ele já passou por muita coisa. Se você tem acompanhado as exposições segundo Samuel, você vai lembrar que depois de chegar no auge do seu reino, do seu poder, Davi caiu no pecado de adultério, se tornou um homicida, um assassino de um dos seus soldados. Davi foi confrontado com o seu pecado pelo profeta Natã. Ele se arrependeu, ele confessou o seu pecado, Deus o perdoou, mas através do profeta disse que haveria três consequências. Isso está lá no capítulo 12 de 2 Samuel. Em primeiro lugar, Natã disse para Davi que o mal virá sobre você vindo da sua própria casa. E nós vimos isso nos últimos capítulos, que o filho mais velho de Davi, Amnon, violenta a sua meia-irmã Tamar. Davi não faz nada, a coisa fica assim por um tempo e depois o outro filho, irmão de Tamar, Absalão, assassina Amnon por vingança. Segunda consequência que Natã disse é que a espada jamais se afastará da sua casa. E nós já estamos vendo isso. Absalão matando Amnon. E agora, fugindo, Absalão se tornando um problema para Davi também. Em terceiro lugar, Natã disse para Davi que suas mulheres serão dadas a outro em plena luz do dia. Você cometeu o adultério às escondidas, no seu caso, será contra você a luz do dia.
Isso vai se cumprir mais para frente nas histórias das próximas semanas. Como nós vimos, Absalão matou seu irmão por vingança, fugiu, manipulou seu retorno de volta para Jerusalém, depois de alguns anos longe. Ele conseguiu voltar à presença do rei Davi, e Davi ainda não exerce justiça. Sua casa está caindo aos pedaços. Mas Absalão ainda tem planos. E a coisa vai piorar, vai se tornar humilhante na vida de Davi. O que eu quero fazer nessa história, nós temos uma história longa aqui. Eu quero caminhar pela história com os irmãos rapidamente e depois voltar e olhar duas lições que nós podemos tirar da história desse capítulo e meio. Enquanto nós estamos estudando a história, eu queria convidar os irmãos a prestarem atenção nos personagens, Davi e também os outros personagens ao seu redor, e ver se você consegue identificar a grande ideia que nós vamos projetar aqui. A grande ideia é que na humilhação, submeta-se a Deus, confiando em sua misericórdia. Esse é o desafio do texto nessa noite. Na humilhação, submeta-se a Deus, confiando em sua misericórdia. Vai procurando isso conforme nós passamos pela história. Então vamos já mergulhar direto aqui em capítulo 15, versículo 1, na história. Começa com um grande golpe. O golpe de Estado pelo príncipe Absalão contra o rei Davi. Isso está nos versículos de 1 a 12. Acompanhe comigo, lendo os primeiros versículos, versículos de 1 a 6. 2 Samuel 15, versículos de 1 a 6. Depois disso, ou seja, depois que ele voltou à presença do rei, Absalão arranjou uma carruagem, cavalos e 50 homens que corressem na sua frente. Ele se levantava cedo e ficava à beira do caminho que levava ao portão da cidade. Quando passava um homem que tinha alguma demanda que devia ser submetida ao rei para julgamento, Absalão o chamava-se e lhe dizia: de que cidade você é? Quando ele respondia: este seu servo é de tal tribo de Israel. Absalão lhe dizia: olhe, a sua causa é boa e justa, mas você não tem quem o ouça da parte do rei. E Absalão dizia mais: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que eu lhe fizesse justiça. Também, quando alguém se aproximava para inclinar-se diante dele, ele estendia as mãos, abraçava-o e o beijava. Absalão agia desta maneira com todo Israel que vinha ao rei para pedir justiça. E assim, conquistava o coração dos homens de Israel. O que Absalão está fazendo aqui? Ele finalmente conseguiu torcer o braço do rei para voltar a ser aceito na corte real, mas ele não está satisfeito. Ele quer a coroa, ele quer o trono. E nós vemos aqui tudo que ele faz para manipular, a convencer o coração, ou diz o texto, roubar o coração de Israel. E nós vemos o texto como as pessoas, e nós hoje, isso não mudou, somos facilmente influenciados para um novo Salvador da pátria. Olha as estratégias dele. A gente já viu que Absalão tinha muita beleza física, lembra? Nós vimos semana passada, né, o texto diz, da cabeça aos pés não tinha um defeito nele. E o seu cabelo, né, diferente do meu e do pastor Ricardo, né, crescia tanto que ele cortava a cada ano e pesava 2 quilos. Né, de tão rico, tão cheio era seu cabelo. Ele monta um ar de importância. Ele contrata 50 homens para correr à sua frente, uma comitiva de guarda-costas, para parecer importante. Onde ele ia, abre alas, lá vem o príncipe real Salomão. Ele monta um carrão,
né? Para aquela época, uma carruagem, cavalos à frente, todo mundo para. Olha, o cara tá bem, né? Ele tem o sucesso, ele mostra poder, ele mostra riqueza, ele é carismático. Percebem? Onde ele se posiciona? Ali bem no portão. Todo mundo que vem, ele acorda cedo. Antes que todos os outros estão acordados, ele está lá. Esse cara é dedicado. E quando chega, já chega para alguém, não distante do povo, né, não com ar de superioridade. Olha a jogada, ele monta tudo de um ar de grandeza, mas quando alguém chega, ele desce da sua carruagem. Ô, meu amigo, de onde você vem? Olha que legal. E o cara se curva diante dele. Não, vem cá, dá um abraço, beijo. Somos brother aqui, né? E tal. E qual é o seu problema? O que você veio estar fazendo aqui? O cara conta o problema que ele precisa, está apelando ao Supremo Tribunal do Rei Davi. Cara, olha, realmente esse problema é grave, viu? Olha, só que, cara, entre nós aqui a coisa está difícil. Não tem ninguém aqui para julgar o seu caso. A gente nem sabe se isso é verdade ou não. A gente viu pelos outros capítulos que, de fato, na sua própria casa, Davi não estava fazendo justiça. Mas também nós vimos no último capítulo que uma mulher disfarçada veio pedir uma audiência e conseguiu. E Davi falou que ia fazer justiça. Então não sabemos se é bem verdade ou não. Mas Absalão está colocando, olha, não tem ninguém para ouvir o seu caso. Que triste, você vai ter que ir embora sem nada. Mas olha, é difícil falar, né? Mas se eu pudesse, eu faria algo por você. Quem sabe um dia. O pessoal ia embora como? Olha, esse sim é o cara. Esse é o nosso rei. Olha, se ele fosse o rei, aí as coisas iam funcionar nesse país. Olha, se fosse ele ia mudar tudo, todos os problemas. Ele fazia críticas desleais, promessas vazias e conquistou os corações. Queridos, nada mudou, né? A politicagem é velha coisa, né? É muito velha. Nós estamos entrando na época de eleição. Cuidado na escolha de líderes. Cuidado nesse próximo ciclo de eleições. Não seja enganado pela pompa, promessas. Observe verdade, observe caráter, observe o que é defendido, o que é verdade. Mas isso se aplica aqui também, até dentro da igreja. Eu falei agora há pouco sobre a indicação de novos líderes espirituais. O que nós observamos? Pessoas pelo seu exterior, ou as qualificações de caráter, conforme a palavra de Deus nos instrui. Mas Absalão, ele conseguiu manipular ao longo, nós vamos ver no próximo versículo 7, ao longo de 4 anos, com muita paciência, fazer com que em todo o reinado, toda a nação, ele está na boca do povo como aquele que pode realmente ser o grande rei no lugar de Davi. Então Absalão vê que sua hora chegou. Olha os versículos 7 a 12. Ao fim de 4 anos, Absalão disse ao rei: deixe-me ir a Hebrom, cumprir o voto que fiz ao Senhor. Porque quando estava morando em Gesur, na Síria, este seu servo fez um voto, dizendo: se o Senhor me trouxer de volta a Jerusalém, prestarei culto ao Senhor. Então, o rei disse, que ironicamente são as últimas palavras que Davi vai dizer ao seu filho: vá em paz. E Absalão levantou-se e foi para Hebrom. Absalão enviou emissários secretos por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirem o som das trombetas, digam: Absalão é rei em Hebrom. De Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele plano. Enquanto oferecia os seus sacrifícios, Absalão também mandou chamar Aitofel, o gilonita, do conselho de Davi, da sua cidade de Gilo. Assim, a conspiração tornou-se poderosa, e o povo que tomava o partido de Absalão
crescia em número. Absalão usurpa o trono de Davi. Ele usa de uma mentira aparente, falando, olha, né, lá atrás, quando eu estava exilado, eu fiz um voto, se eu pudesse um dia voltar para Jerusalém, eu faria um sacrifício para o Senhor lá em Hebrom. Assim, é muito estranho, porque ele já está de volta em Jerusalém faz 6 anos, e só agora que ele vai cumprir o voto. Mas tudo bem. Davi fala, não, vá em paz. E ele usa isso como uma desculpa na sua conspiração para ir para Hebrom. E por que Hebrom? Hebrom é a cidade onde Davi foi coroado como rei. É o lugar, se a gente for pensar lá na Inglaterra, né, a abadia de Westminster, o lugar onde a rainha, os reis são coroados como próximos monarcas da Inglaterra, do Reino Unido. Ele chega lá, ele prepara todo um povo que ele já vem cultivando, vem trabalhando ao longo dos 4 anos, e lá então, ele é coroado rei. Junto com ele está um conselheiro de Davi, Aitofel. Existem outros, e ele é proclamado rei em toda a terra. O que Davi vai fazer diante disso? Vamos olhar o próximo trecho da história, que fala da fuga de Davi. Eu quero, enquanto você vê, note o progresso da saída, de como ele vai deixando. Versículos 13 a 16. Então o mensageiro veio a Davi dizendo, todo o povo de Israel está seguindo Absalão. Diante disto, Davi disse a todos os servos que estavam com ele em Jerusalém, levantem-se e vamos fugir, porque não poderemos nos salvar de Absalão. Saiam o mais depressa possível, para que ele não nos alcance, lance sobre nós a ruína e passe a cidade a fio de espada. Então os servos do rei lhe disseram, eis aqui os seus servos, dispostos a fazer tudo o que o rei, nosso senhor, determinar. O rei saiu, e todos os de sua casa o seguiram. Deixou, porém, 10 concubinas para cuidarem do palácio. Davi ouve a notícia de que Absalão foi feito rei e que todo o país está com ele. E ele logo percebe que, mesmo estando dentro de Jerusalém, ele não tem como se defender lá dentro. E se Absalão vier com todo o seu novo exército para cima de Jerusalém, ele vai acabar matando todos os cidadãos de Jerusalém. Então ele vê que a saída é fugir. Seria a melhor forma de preservar mais vidas. Ele apenas deixa para trás 10 concubinas, e nós vemos mais uma vez como Davi era bem falho na área do seu casamento, da sua sexualidade. Ele deixa essas concubinas para cuidar do palácio. Isso vai ser importante mais para frente, nas próximas semanas de exposição. Então guarde isso. Olha os versículos 17 a 22. Quando o rei e todo o povo estavam saindo da cidade, pararam na última casa. E aqui ele vai fazendo uma revista de todos, para ver quem está com ele, quem continua com ele, quem está do seu lado. Versículo 18. Todos os seus servos passaram por ele, também toda a guarda real e todos os geteus, 600 homens que o seguiram de Gate, passaram diante do rei. Então o rei disse a Itai, o geteu, por que também você está indo conosco? Volte e fique com quem vier a ser o rei, porque você é estrangeiro e desterrado de sua pátria. Você chegou ontem, e por que hoje eu já o levaria conosco a vaguear, quando eu mesmo não sei para onde vou? Volte e leve consigo os seus companheiros, e que a misericórdia e a fidelidade o acompanhem. Porém Itai respondeu ao rei, tão certo como vive o Senhor Deus, e como vive o rei meu senhor, no lugar em que estiver o rei meu senhor, seja para a morte, seja para a vida,
lá estará também este seu servo. Então Davi disse a Itai: vá e passe adiante. E assim passaram adiante Itai, o geteu, todos os seus homens e todas as crianças que estavam com ele. Davi então está saindo de Jerusalém, indo para o exílio. E ele para na última cidade, na beira de Jerusalém, e vai vendo o povo passando, seguindo a pé. E quando está passando, ele nota que ele tinha alguns homens, uns batalhões que o seguiram, que eram, a gente podia chamar de mercenários, mas mercenário tem uma conotação muito ruim, né? Eles eram, na verdade, soldados profissionais, que já seguiam a Davi há anos. E muitos deles eram de outras nações, eram imigrantes, que seguiam e protegiam Davi junto com suas famílias. E é interessante que um desses grupos, 600 homens, eram de Gate. Quem lembra da importância de Gate na história de Davi? Vocês lembram? Lá atrás, antes dele ser rei, quando ele estava fugindo de Saul, ele foi para a cidade de Gate, que era a cidade dos... muito bem, dos filisteus. Mas de alguma forma, nós não sabemos quando, dá a entender que 600 desses deixaram de morar com os filisteus e passaram a ser leais a Davi. E pelo que fala o líder deles, Itai, eles passaram a seguir a Deus também. Quando eles estão saindo juntos, ele vai vendo quem está saindo e tal, ele fala, peraí, gente, não tem nada a ver, vocês não precisam se meter nessa encrenca, a briga não é de vocês já são estrangeiros, estão vindo aqui, acabaram de chegar, vocês não precisam se meter na minha briga, é um risco para vocês, ficam aí e sigam um novo rei. Em quem Davi está pensando? Na sua proteção? Enquanto juntar quantos mais soldados melhor? Não, falando, olha, coloca vocês, fica aí, tranquilo, tudo bem. Mas a resposta desses homens é muito especial. Eles falam, não, nós vamos ser leais ao rei Davi, na vida ou na morte. Ele jura pelo Senhor. E até nós vemos um contraste aqui. O povo de Israel já abandonou Davi. Mas as outras nações, vários desses estrangeiros, são leais a ele. Vamos continuar lendo, versículos 23 a 29. Toda a terra chorava em alta voz. E todo o povo, e também o rei, passaram o ribeiro de Cedron, seguindo o caminho do deserto. Eis que Zadok, o sacerdote, também estava ali. E com ele todos os levitas que levavam a arca da aliança de Deus. Puseram ali a arca de Deus, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então o rei disse a Zadok: leve a arca de Deus de volta à cidade. Se eu encontrar favor aos olhos do Senhor, Ele me fará voltar para lá e me deixará ver tanto a arca como a sua habitação. Se ele, porém, disser: não tenho prazer em você, eis-me aqui, faça de mim o que achar melhor. O rei disse mais a Zadok, o sacerdote: ó vidente, volte em paz para a cidade com seu filho Aimaas e com Abiatar e o filho dele, Jonatas. Vejam, eu vou ficar esperando nos vales do deserto, até que me venham notícias de vocês. Então Zadok e Abiatar levaram a arca de Deus de volta para Jerusalém e lá ficaram. Davi então, ele sai ali da redondeza de Jerusalém, e perto de Jerusalém tem um pequeno vale, um riacho, Cedron, e do outro lado tem o Monte das Oliveiras.
E ele está descendo ali, atravessando, e lá então ele encontra os sacerdotes, e os sacerdotes falam: olha, quem é o rei legítimo ungido por Deus? É Davi. Foi ele, inclusive, que levou a Arca da Aliança de volta para Jerusalém. Então eles falam: não, nós não vamos deixar aqui a arca para ser capturado por Absalão. Nós vamos levar junto. E chegam e levam para ir junto com o rei. É uma grande tentação isso para Davi. Se você lembra das histórias em 1 e 2 Samuel, a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus no seu povo, já tinha sido usado como amuleto para levar para as batalhas, para torcer o braço de Deus, para mostrar: está vendo? Deus está do nosso lado, então Deus vai ter que lutar por nós. Mas Davi entra nessa? Não. Leva a arca de volta. Meu maior sonho é poder voltar aqui para adorar a Deus aqui, ver a arca de novo, dentro da habitação, aquela tenda que ele edificou para ela, para a arca. Mas se Deus não quis assim, isso está com Deus. É problema dele, é decisão dele. Eu não vou manipular a Deus. E ele manda os de volta. Sim, ele pede também para os sacerdotes ficarem espertos, mandar notícias para ele, porque eles estão voltando, eles são leais a Davi, eles vão estar numa situação difícil, mas podem também ajudá-lo com informações. Versículos 30 a 37. Davi caminha mais um pouco. Davi seguiu agora pela encosta do Monte das Oliveiras, subindo e chorando. Tinha a cabeça coberta, caminhava descalço. Todo o povo que ia com ele, de cabeça coberta, subiu chorando. Vocês estão pegando? É como se fosse uma procissão fúnebre. O rei escolhido de Deus foi expulso. Está indo para o exílio, para o deserto. Fraco, vulnerável, com os poucos que ainda são leais a ele. Versículo 31. Então, contaram a Davi que Aitofel estava entre os que conspiravam com Absalão. E por isso Davi orou, dizendo: ó Senhor, peço-te que transformes em loucura o conselho de Aitofel. Lembra, nós já vimos que Aitofel aqui era um conselheiro de Davi. E Aitofel, a gente vê mais para frente, no capítulo 17, ele era o maior gênio político da época, ok? Ele era o inteligente para manipular o que precisava, ele sabia todos os meandros para guiar para o lado que ele queria. E ele tinha sido leal a Davi, e ele agora é um traidor, virou contra Davi, e agora está ajudando Absalão. E isso é um problemão para Davi, porque ele sabe que ele tem um gênio agora por trás de Absalão, para fazer tudo para Absalão realmente se colocar com segurança no trono. A resposta de Davi: Senhor, em oração, tenha misericórdia, transforme os conselhos desse gênio em loucura. A resposta de oração chega rápido. Olha o versículo 32. Quando Davi chegou ao alto do monte, onde se costuma adorar a Deus, eis que Husai, o arquita, veio encontrar-se com ele, de manto rasgado e com terra sobre a cabeça. Davi lhe disse: se você for comigo, será um peso para mim. Mas se voltar para a cidade, disser a Absalão: eu serei, ó rei, o seu servo, como no passado fui servo de seu pai, assim agora serei seu servo. Você poderá me ajudar a frustrar o conselho de Aitofel. Os sacerdotes Zadok e Abiatar estarão lá com você. Conte a esses sacerdotes tudo o que você ouvir no palácio real. Lá estão também os filhos deles, Aimaas, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar. Por meio deles, vocês podem me mandar notícias de todas as coisas que ouvirem. Então Husai, amigo de Davi, foi para a cidade, e Absalão entrou em Jerusalém.
Davi está agora subindo o Monte das Oliveiras, ele chega no alto, e lá ele encontra já um amigo que está de fato disposto a ajudá-lo. E Davi então manda ele de volta para tentar contrapor o traidor Aitofel. Para colocar lá, e Davi então está agindo também, montando até uma rede de espiões leais a ele, que vão mandar notícias para Davi de como agir. Mas a situação vai piorar. Assim que Davi passa por cima do cume do Monte das Oliveiras, do outro lado, assim que Davi está fora de vistas, Absalão entra em Jerusalém. Foi no segundo certo, no momento certo, Davi conseguiu escapar. Mas a coisa ainda vai piorar. Capítulo 16. 2 golpes desleais. Davi foge, alguns são leais a ele para ajudá-lo, mas agora ele leva alguns golpes desleais. Versículos 1 a 4. Davi tinha acabado de passar o alto do Monte das Oliveiras, quando Ziba, servo de Mefibosete, veio ao encontro dele com 2 jumentos encilhados, trazendo 200 pães, 100 cachos de passas, 100 frutas de verão e um odre de vinho. O rei perguntou a Ziba: o que você pretende com isto? Ziba respondeu: os jumentos são para a casa do rei, para serem montados. O pão e as frutas de verão para os moços comerem. O vinho para os cansados no deserto beberem. Então o rei perguntou: onde está o neto do seu senhor? Ziba respondeu: eis que ficou em Jerusalém, pois disse: hoje a casa de Israel me restituirá o reino do meu avô. Então o rei disse a Ziba: tudo o que pertence a Mefibosete é seu. Ziba respondeu: eu me inclino e que eu encontre favor diante do rei meu senhor. Davi está do outro lado do Monte das Oliveiras, descendo, indo embora em direção ao Rio Jordão, fugindo. E agora, essas 2 últimas episódios aqui, as pessoas que ele vai encontrar, são todos ligados ao velho rei Saul. Saul parece que o fantasma dele volta aqui na história. E os primeiros que encontram, então, é Ziba. E de novo, gente, para ler a Bíblia você tem que estar lendo a história inteira e vai voltando, né? É que nem os melhores seriados que existem, certo? É muito melhor. Agora aparece Ziba. Se você lembrar, Ziba tinha sido servo do rei Saul, lá atrás. E depois que Davi tinha seu reino estabelecido no lugar de Saul, ele perguntou, lembra? Tem alguém que ainda sobrevive da casa de Saul para que eu mostre misericórdia? Porque naquela época, quando mudava de dinastia, o lance era matar todos os que faziam parte do velho rei, eram descendentes do velho rei, para ninguém nunca mais voltar a querer tomar o trono de volta. Então Ziba encontra Mefibosete, filho do melhor amigo de Davi, filho de Jonatas. Ele é aleijado. Davi chama ele, dá de volta para ele todas as mansões e terras que eram do rei Saul, manda Ziba cuidar dele e fala: Mefibosete, você vai sempre comer à minha mesa. Davi mostra misericórdia, graça com Mefibosete. Mas chega nesse momento e aparece o servo Ziba. Sim, com grandes provisões para ajudar esse povo todo cansado, andando descalço, chorando. É um ânimo para eles, mas falta alguém. Cadê Mefibosete? Por que ele não veio junto? E Ziba conta essa história. Mefibosete ficou para trás porque ele acha que todos vão colocar ele no trono. O que você acha disso? Mais para frente, nós vamos ver um pouco mais dessa história, e nós vamos ver o outro lado da história, o que Mefibosete vai falar em sua defesa. E fica até difícil saber quem tem a razão, e parece que nem Davi sabe quem tem razão. Mas é muito estranho, provavelmente Ziba está se aproveitando da situação. Porque Davi então passa a dar tudo o que era de Saul para Ziba agora. Porque ao que tudo indica, aqueles ligados a Davi, seja Ziba, seja Mefibosete, estão se aproveitando da situação por benefício próprio. É um golpe. Alguém que recebeu
mesmo que não fosse verdade, alguém que recebeu tamanha misericórdia e graça, se virar contra Davi nesse momento de desespero, de uma forma tão desleal, deve ter machucado muito fundo. Mas vai piorar. Versículos 5 a 14. Último encontro de Davi na sua estrada ao exílio no deserto. Quando o rei Davi chegou a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando, atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, embora todo o povo e todos os valentes estivessem à direita e à esquerda do rei. Enquanto amaldiçoava, Simei dizia: fora daqui, assassino, homem maligno, o Senhor Deus o está castigando por todo o sangue derramado na casa de Saul, cujo reino você usurpou. O Senhor já entregou o reino nas mãos de seu filho Absalão. Agora você caiu em desgraça, porque é um assassino. Então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que este cão morto amaldiçoaria meu senhor o rei? Deixe que vá até lá e corte a cabeça dele. Mas o rei disse: que tenho eu a ver com vocês, filhos de Zeruia? Deixem que amaldiçoe. Pois se o Senhor lhe disse: amaldiçoe Davi, quem poderia perguntar: por que você está fazendo isso? E Davi disse a Abisai e todos os seus servos: se o meu próprio filho quer me matar, que dizer desse benjamita? Deixem-no em paz, que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhe para minha aflição e o Senhor reverta em bênção a maldição que ele está proferindo no dia de hoje. E assim Davi e os seus homens prosseguiam o seu caminho. Também Simei ia pela encosta do monte ao lado dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras e terra contra ele. O rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Jordão e ali descansaram. Então eles estão descendo agora ao caminho do rio Jordão para atravessar para o lugar mais longe de Absalão. E aparece mais esse descendente da família de Saul. E de novo aparece nesse momento para perseguir. Ah é? Está vendo? Você tomou o trono de Saul? Bem feito, você está perdendo o trono. E ele começa a amaldiçoar de uma forma extremamente desleal, chamando Davi de assassino, de assassinar toda a casa de Saul. Davi fez isso? Não. Ele teve muitas oportunidades de matar Saul, seus filhos, seus netos e todos, e ele jamais fez isso. E na verdade, ele julgava aqueles que o fizeram. Um ataque mentiroso, desleal, cruel. Só que mais uma vez, que nem lá atrás, quando Davi teve a oportunidade de matar Saul, e o próprio Abisai quis matar Saul, Davi falou: não é assim. Agora de novo Abisai, sangue nos olhos, né? Eu vou arrancar a cabeça desse cachorro morto. Segura aí. Ele está sendo instrumento de Deus na minha vida. Quem sabe Deus vai transformar essa maldição em bênção. E não tem como não terem chegado exaustos ao final da viagem. Essa é a história. Parte 2 da história de Absalão. Vamos pensar em algumas lições. E olhando para a nossa grande ideia, ver se a gente consegue conectar aqui. Na humilhação, submeta-se a Deus, confiando em sua misericórdia. Conseguiram identificar um pouco isso na história? Olha só o que está acontecendo. Olhem as reações dos personagens aqui. Primeiro, olha as reações do povo. E nós podemos tirar uma lição. Submeta-se a Deus,
na humilhação do discipulado. Eu vou chamar de discipulado. Submeta-se a Deus na humilhação do discipulado. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala discipulado, o que significa discipulado? Discipulado é seguir a Jesus, não é? Um discípulo é um seguidor de Jesus. Alguém que está seguindo por onde o Rei Jesus mandar. Na nossa história, nós estamos vendo, nós lembramos que Davi, ele é o rei ungido de Deus. Sim, ele não é nada perfeito, ele tem cometido grandes falhas, mas ele ainda é aquele que Deus colocou sobre o trono. E nós temos visto que Deus inclusive fez uma promessa de que um dia o seu filho, uma dinastia eterna, e nós temos visto como isso aponta para o grande filho de Davi, o rei Jesus. E nós vemos nessa história de Davi sendo rejeitado por Israel, e saindo de Jerusalém, indo embora em direção, atravessando o vale ali, indo pelo Monte das Oliveiras, nós somos lembrados também como o grande rei. Jesus seguiu o mesmo padrão, rejeitado por Israel, saindo de Jerusalém, na noite que ele foi traído no Monte das Oliveiras, antes de ser humilhado na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Todos os seus discípulos o abandonaram. E nós vemos aqui que mais uma vez na história de Israel, eles abandonam os líderes colocados por Deus, o rei ungido, para seguir outro que aparece com grande carisma, com grandes promessas. E queridos, eu fico lembrando como é fácil para nós também abandonarmos o nosso rei pelos enganos do mundo. Será que nós somos assim com o Rei Jesus? Eu só sigo Jesus enquanto me interessa. Quando tudo vai bem no trabalho, na família, mas quando as coisas começam a apertar, quando passo por momentos duros que me humilham nessa vida, quando Deus começa a confrontar os meus pecados, quando eu começo a lidar com relacionamentos difíceis em casa ou na igreja, quando eu recebo uma proposta melhor, de uma vida mais interessante, que atrapalhe minha vida com Deus, eu estou fora. Eu fico a pensar aqui. Nós temos 1.284 membros na PIBA. Nós não temos 1.284 pessoas frequentando os cultos aqui no domingo? Nosso hall de membros está bastante inchado. Nós temos, pelos vistos, muitas pessoas que estão longe da igreja e o YouTube não conta, a não ser que você está realmente impedido, talvez pelo Covid ou alguma coisa. Mas quantas pessoas, talvez você que está aqui, vem uma vez por domingo, uma vez por mês, e hoje calhou de ser sua vez. Mas seguindo Jesus apenas quando me interessa, quando é fácil, quando tudo vai bem, Ele conquista todos os meus inimigos. Mas quando qualquer outro interesse se torna mais interessante do que estar com o povo de Jesus, adorando a Jesus, ouvindo as palavras de Jesus, qualquer desculpa serve. Mas veja o contraste com os servos leais de Davi. Pessoas menos prováveis, estrangeiros, eles pagam preço para seguir o rei na humilhação, no sofrimento. Irmãos, eu sou lembrado do que Jesus falou em Marcos 8, versículos 34 a 38, do preço do discipulado. Vocês lembram? Marcos 8, 34, então convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? Pois quem nesta geração adúltera e pecadora
se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Cristo nos chama para segui-lo no caminho da cruz, no caminho da humilhação, de viver num mundo em que é cada vez mais difícil dizer que é crente, pregar o Evangelho, defender as verdades da palavra, onde que nós somos cada vez menos vistos como pessoas de bem. Passamos a ser vistos como pessoas de ódio. Quando as coisas apertam, a quem eu estou seguindo? Seguimos Jesus no mundo onde Ele não é amado, Sua palavra é rejeitada. Mas nós precisamos confiar de que perder o mundo é ganhar a vida. E que Cristo foi humilhado na cruz pelos nossos pecados, mas Ele venceu. Ele foi exaltado e Ele voltará. Eu não sei quem está assistindo hoje à noite, mas talvez você nunca decidiu seguir a Cristo. Você nunca se arrependeu de seus pecados, reconhecendo que você tem seguindo o pecado do seu coração e está condenado, longe de Deus. Mas que Cristo veio para nos chamar a segui-lo e Ele deu a sua vida para pagar pelos nossos pecados, nos dar a vida eterna, nos chamar para ser os seus discípulos. E sim, é uma vida de negar a nós mesmos, tomar a cruz e segui-lo. Mas nós ganhamos a vida eterna. Se arrependa e creia. Siga o verdadeiro Rei. Mesmo quando quem está no trono parece muito mais interessante, o que oferece nesse mundo, do que o Rei humilhado. Mas vamos olhar a segunda lição. A lição, olhando as reações do próprio rei Davi. Sabemos, o que nós vemos aqui, que ele nos encoraja a submeta-se a Deus, na humilhação da disciplina. Seguir a Jesus, o discipulado, às vezes passa pelo vale da humilhação, mas às vezes a humilhação é da disciplina de Deus, por causa do nosso pecado. Davi está sendo disciplinado pelo seu pecado. O pecado leva ele de volta para o deserto, para o exílio. O pecado de Davi e sua tolerância do pecado na sua própria casa tem levado ele a perder o trono, ter que fugir. E queridos, mesmo ele já tendo confessado o seu pecado, mesmo ele já tendo se arrependido e mesmo Deus já tendo o perdoado, ainda há as consequências do pecado dele. E mesmo que nessas consequências incluem acusações injustas. Lembra de Simei? Acusando ele de ser um assassino, de assassinar a família de Saul. Ele assassinou a família de Saul? Não, mas ele era um assassino. Era. Então, ao invés de Davi já partir para a defensiva, não, peraí. Aí também não. Isso eu não fiz. Pode cortar a cabeça. Ele falou, não. Eu estou vendo o que Deus está fazendo comigo. Deus está tratando o meu pecado, o meu coração. Estou nas mãos de Deus. E mesmo uma humilhação injusta em si, Deus está usando na disciplina de Davi. E como Davi reage? Lembra o que nós vimos ao longo do texto? Ele pensa nos outros, de proteger a cidade de uma chacina, de enviar alguns falando, não, você não precisa vir comigo, pode voltar, vai ser melhor para vocês. Não manipulando a Deus, tentando segurar a arca, para que Deus o protegesse. Orando quando ele se viu diante que o seu conselheiro foi para o outro lado, virou traidor. Mas também não sendo apenas passivo, de seja o que Deus quiser, vou ficar assim desse jeito. Não, ele age, ele mobiliza os seus servos, os seus amigos leais. Ele não é fatalista.
mas ele confia em Deus. Ele se entrega às acusações injustas a Deus. Ele entrega as acusações injustas para Deus. Quando o Simei o acusa, ele fala, olha, está diante do Senhor. Que o Senhor veja. E se Ele quiser, transforma isso em bênção e não em maldição na minha vida. Ele não retribui. Ele submete sua vida, seu reino a Deus. Você percebe aqui o contraste entre Davi, Saul e Absalão e como cada um lidou com a coroa? Saul não largava o trono por nada, mesmo quando Deus o rejeitou. Ele perseguiu Davi, tentando matá-lo até o fim. Absalão, ele quer tanto o trono que ele conspira e usurpou o trono, conspirando contra o próprio pai. Davi esperou, aguardou o trono até que Deus tirou Saul. E agora, quando parece que Deus está removendo Davi do trono, pelo seu pecado, ele merecia isso, ele confia em Deus. Deus está tratando o seu pecado. E Deus está tratando o pecado em meu coração e em seu coração. Mas, queridos, como é difícil nos submetermos à disciplina de Deus. Quando um pecado começa a aparecer na nossa vida, o primeiro sentimento é de vergonha, não é? Eu quero esconder. E se eu estou com vergonha, o último lugar que eu quero ir é a igreja, é estar com outros. Porque ali não, ali as pessoas sabem, as pessoas vão falar. Algum pecado apareceu, então eu vou fugir, eu vou acusar. Não, eu sou melhor que os outros, eu vou controlar tudo. Não, tá bom, vocês querem tratar o pecado na minha vida? Não, beleza, mas ó, só assim, isso não tem nada a ver. Não, aqui, eu quero controlar as rédeas. Por isso resistimos, porque ser confrontado pelo pecado é humilhante. Sofrer as consequências do pecado dói. A incerteza do futuro após a disciplina é terrível. Isso pode ser desde a disciplina de igreja, no último estágio que nós precisamos, com muita tristeza, fazer como igreja, mas em todos os outros lados também. Quando o irmão, quando o seu marido, sua esposa, quando no seu grupo pequeno alguém confronta algo na sua vida. Filhos aqui, em casa, quando seus pais confrontam, ou há uma disciplina. A mesma coisa no nosso coração aparece. Esperneamos, tentamos manipular, desanimamos, fugimos, mas esquecemos que a disciplina, tratar o pecado em nossas vidas, é uma prova do amor de Deus por nós como seus filhos. Hebreus 12 nos diz que Deus disciplina os seus filhos, a quem ama, que dói, mas é demonstração que nós somos filhos legítimos de Deus e não filhos ilegítimos. Como você reage à disciplina? Como você reage quando Deus põe o dedo na sua ferida, pecado na sua vida? Precisamos de humildade para nos submeter à disciplina de Deus. Mas sabe uma grande bênção aqui nesse texto? A esperança. Deus não abandonou Davi. Ele manda pessoas leais com ele. Ele manda suprimentos na hora que ele precisa. Ele está respondendo suas orações de pouquinho em pouquinho. E nós vamos ver o restante da história. Que Deus não abandonou Davi. Deus demonstra sua bondade com ele. Mas está ensinando a grande lição. Na humilhação, submeta-se a Deus, confiando em sua misericórdia. Pai, ajude-nos a ver o grande processo que o Senhor está fazendo em nossas vidas. Dificuldades e humilhação, às vezes nesse mundo que está contra o Senhor, ajude-nos a confiar e sermos leais a Ti. E nos momentos em que nossos pecados são apontados, nos ajude a confiar na Tua misericórdia, a nos submeter ao Senhor, para sermos plenamente restaurados pela Tua graça. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Vamos cantar em resposta a isso. Se você, como eu, percebe coisas que precisam ser mudadas, eu quero te convidar a cantar essa última música. Se você não acha que precisa mudar, não precisa cantar, não. A gente vai cantar Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual, porque tudo que há no meu coração necessita mais de Ti. Se você reconhece essa necessidade, eu te convido a se colocar de pé e cantar com a gente. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Vamos de novo? Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Necessita? Necessita mais de Ti. Última vez. Necessita mais de Ti. Pai, leva a tua igreja, ao ser espalhada essa semana, para proclamar a luz do teu evangelho. Transforma-nos dia após dia na tua santidade, pela tua graça. Aponta os nossos pecados. Ajude-nos a nos arrepender, confessar e ser transformado dia após dia. E Pai, agora que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do teu Santo Espírito estejam com todo o seu povo, agora e para sempre. Amém. Uma boa semana a todos.